E aí, moçada, tudo bem? Bom, vamos dar início aí ao módulo de revisão, primeiro módulo de revisão de álgebra, para você que vai prestar o concurso do Colégio Naval e da EPICAR. Perfeito? Bom, você que vai fazer prova para qualquer concurso de oficiais aí de nível médio, você pode usar essa revisão para você treinar a parte de álgebra, tá? Que é necessária também para os concursos de nível médio. E para você também que vai fazer provas aí para diversas escolas técnicas, você tem nessas questões um aprofundamento, tudo bem? Dos tópicos de álgebra que você estuda no ensino fundamental. Perfeito? Então vamos à primeira questão dessa bateria, primeira bateria de questões de revisão. O valor dessa expressão que está aqui, galera, é... Bom, pessoal, a primeira ideia que você precisa ter para resolver esse modelo de questão se ele quer o valor disso, moçada, a maneira mais intuitiva que você vai ter para encontrar o valor dessa estrutura é você fazer isso aqui, ó. Nós vamos igualar isso a quanto? A x. Por que, Anderson? Então, ele está dizendo que esse resultado vai ser igual a quanto? A x. E x vai ser uma dessas opções. Então, esse é o passo prático que você vai fazer sempre que você quiser descobrir o valor de uma expressão gigante. Iguale-a sempre a x. Perfeito? E aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente, eu vou até escrever, nós vamos elevar. Você vai sempre fazer isso, moçada. Elevar ambos os membros ao quadrado. Essa é a técnica que você vai usar sempre para você descobrir o valor de uma expressão gigante. Tudo bem? Então vamos elevar ambos os membros ao quadrado. Então, elevando ambos os membros ao quadrado, elevando ambos os membros ao quadrado, nós temos o seguinte. Então, vou pegar esse membro, vou até colocar aqui de uma cor para ficar top para você aqui, ó. Então, eu vou elevar isso aqui ao quadrado, beleza? Aqui, ó, eu vou elevar isso tudo ao quadrado. Estou elevando um membro da equação ao quadrado e eu estou elevando um outro membro da equação ao quadrado. Tudo bem? E aí, vamos lá, galera. Quando você eleva uma fração ao quadrado, você está elevando o numerador ao quadrado e também o denominador ao quadrado. Perfeito? Agora, olha para o numerador. Concorda que no numerador você tem uma expressão, por exemplo, desse tipo, ó, a menos b ao quadrado, onde o a é essa estrutura e o b é essa estrutura. Então você tem o quadrado da diferença. Então vamos efetuar o quadrado dessa diferença. Nós vamos fazer da seguinte maneira. Antes de eu fazer, deixa eu escrever como eu gostaria que você gravasse isso, tudo bem? Então olha para cá. Ó. Então o quadrado da soma de dois termos, eu gostaria que você desenvolvesse sempre dessa maneira. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Perceba que eu só troquei a ordem de alguns termos, mas essa troca de ordem ela é mais do que essencial para te ajudar a resolver praticamente todas as questões de produtos notáveis e fatoração. Você vai perceber que ao desenvolvermos a soma ou a diferença dessa maneira, você já vai ter toda a estrutura praticamente pronta da questão. Perfeito? Então é o que a gente vai fazer no numerador. Então vamos lá. Eu tenho a menos b ao quadrado. Então eu tenho o quadrado do primeiro. Então você concorda que eu vou elevar este termo aqui, olha, ao quadrado? Sim. Quando eu elevo este termo, que é uma raiz ao quadrado, concorda que eu cancelo o expoente com a raiz, galera? Então, se eu cancelo o quadrado com a raiz,
o que nós vamos obter? Nós vamos tirar essa raiz principal, nós vamos obter, nós vamos obter a raiz quarta de 8 mais a raiz quadrada da raiz de 2 menos 1. Perfeito? Então tá aqui, ó, quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Pelo mesmo motivo do primeiro quadrado, nós só vamos eliminar a raiz principal. Então, nós vamos obter a raiz quarta de 8, beleza? Menos a raiz quadrada da raiz de 2 menos 1. Tudo bem até aí, moçada? Já deu bom que tu tá enxergando. Mas não esqueça, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E aí lembra, galera, quando você tem a raiz quadrada de um número vezes rascunho, tá? E vezes a raiz quadrada do outro, você pode efetuar o produto dos radicandos dentro da raiz. Lembra dessa propriedade de potenciação e de radiciação, melhor dizendo? Lembra dessa propriedade de radiciação? Então, aplicando essa propriedade nessa estrutura, você vai ter menos 2 vezes a raiz quadrada de 2 termos. O primeiro é a raiz quarta de 8, mais a raiz da raiz de 2 menos 1. Perfeito, tá aqui bonitinho para você. Vezes o segundo, que é a raiz quarta de 8, menos a raiz quadrada da raiz de 2 menos 1. Legal? É claro que isso tudo aqui dentro de uma raiz só. Legal? Então, nós efetuamos o que aqui? O produto notável do numerador. Beleza? Então, embaixo no denominador fica mais simples, porque quando nós elevarmos essa raiz aqui é uma raiz só, tudo bem, moçada? Houve um errinho de impressão aí, mas aqui é uma raiz só, beleza? Tudo bem? Quando pegamos essa raiz e elevamos ao quadrado, tudo bem? O que nós vamos ter, moçadinha? Nós vamos ter essa raiz pulando fora. Então, nós vamos obter a raiz quarta de 8 menos a raiz quadrada da raiz de 2 mais 1. Legal? Então, tá aqui, ó. Consertei aqui o erro de impressão, já te peço perdão. Tudo bem? E isso vai ser quem? X ao quadrado. Perfeito? Então procurei fazer bem devagar. Você aí que está me assistindo, já fique com um papel e lápis aí para você fazer essas contas em tempo real. Dá um pause no vídeo para você conferir isso aí bonitinho, tá legal? Então nós já podemos efetuar essa simplificação. Essa raiz menos essa raiz, isso vai dar 0. Tudo bem, moçada? Então vamos continuar aqui, ó. Então nós temos raiz quarta de 8 mais raiz quarta de 8. Nós temos 2 que multiplica a raiz quarta de 8. Perfeito? Tudo bem isso? Menos 2 que multiplica essa raiz gigante aqui, ó. Dentro dessa raiz, o que você observa? Você tem o produto da soma pela diferença de dois termos. E como é que você faz o produto da soma pela diferença de dois termos? É um produto notável. É o quadrado do primeiro, então é a raiz quarta de 8 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que é a raiz da raiz de 2, menos 1. Tudo isso, galeríssima, ao quadrado. É o produto da soma pela diferença. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Já reduziu um pouquinho, vai reduzir mais ainda, você vai ver.
sobre, repetindo o denominador, você vai ter raiz quarta de 8 menos a raiz da raiz quadrada de 2 mais 1. E nós não podemos esquecer, galera, que isso é igual a x ao quadrado. Tudo isso para a gente obter o valor de x, Anderson? Com certeza. Aí vem comigo. Então eu vou repetir. 2 que multiplica a raiz quarta de 8 menos 2 que multiplica a raiz quadrada. Raiz quarta de 8 ao quadrado, nós simplificamos o 2 com o 4, não é isso? E você vai ter o quê? Raiz quadrada de 8. Olha aqui, ó. Cancela o 2 com 4, isso vai dar a raiz quadrada de 8. E quanto é a raiz quadrada de 8? 2 raiz de 2. Então, ó, isso daqui, 2 raiz de 2. Menos, quando eu levo essa raiz ao quadrado, o expoente e a raiz somem. E aí perceba que vai ficar menos, entre parênteses, raiz de 2 menos 1. Cancelei o expoente com a raiz, menos raiz de 2 menos 1. Lembra que esse sinal negativo vai trocar o sinal de quem está dentro do parênteses. Então nós vamos obter menos raiz de 2, menos com menos, mais 1. Legal? Então tá aqui, ó, bonitinho para você. Lembra de você pegar papel e caneta e lápis e fazer junto comigo. Dá o pause para você ter a sua individualidade aí respeitada, tudo bem? Se eu fizer todas essas contas, vai ficar um vídeo gigantesco, tudo bem? Então eu sei que você, como um aluno diferenciado que vai passar para o Colégio Naval e para EPICAR, você já está fazendo isso sem eu pedir, não é? Tá aí, ó, x ao quadrado. Beleza? Então olha aqui, ó. Então 2 raiz de 2 menos raiz de 2 é a raiz de 2, não é isso? Raiz de 2 mais 1. Aí olha o que acontece. Olha aqui, ó. O que eu estou querendo dizer? Vou repetir esse termo. Aliás, vou fazer o melhor. Ó. Tá vendo esse 2 e esse 2? Eu tenho uma diferença entre dois termos, onde esse 2 é um fator comum. O que a gente faz com o fator comum? Nós colocamos em evidência esse fator comum. Então vai ficar raiz quarta de 8. Não é isso? Menos 2 raiz de 2 menos raiz de 2 vai dar raiz de 2 mais 1. Perfeito? Tá aqui, ó. Fiz as contas aí bonitinho para que você tenha essa estrutura pronta. Sobre raiz, eu vou até colocar esse denominador entre parênteses para você enxergar que já acabou a questão. Menos a raiz da raiz de 2 mais 1. Perfeito? Tá aqui, ó, bonitinho para você. E isso é igual a x ao quadrado. E o que você observa? Esses dois parênteses, eles estão no numerador e denominador e eles estão multiplicando. Então, simplesmente, o que você vai fazer? Você vai dar tchau para eles. E aí, acabou a questão como eu prometi a você. Nós obtemos que x ao quadrado, isso é igual a 2. Esse 2, esse elevado ao quadrado, ele passa para o outro lado como raiz quadrada. Então, x é raiz quadrada de 2. E raiz quadrada de 2, moçada, está estampado na alternativa da letra B. Então, pegue essa questão com papel e caneta, não só essa, mas como todas as questões de álgebra dessa revisão de Colégio Naval e EPICAR, tudo bem? Então, faça passo a passo, procure escrever e entender a solução e passar todas essas contas passo a passo para o papel. Tá legal? Garanto que o nível de estudo, o nível de conhecimento que você vai adquirir vai crescer brutalmente se você fizer isso. Perfeito, galera?
Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, tá legal? Estamos juntos nessa jornada e vejo vocês no próximo vídeo.